A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amadas irmãs. Vamos dar início aqui agora na segunda aula desse terceiro trimestre de 2023, cujo tema dessa aula de hoje é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Como foi na aula passada, será nessa aula atual, onde no decorrer da aula estarei seguindo a apostila mostrando cada tópico, cada subtópico e algum vídeo, algo que eu puder agregar aqui na aula, estarei passando. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E compartilha essa aula, curta, e assim você estará ajudando esse canal, o canal Semeando a Palavra de Deus. Amém? Aqui na lição número 2, irmãos e irmãs, nós vamos ter o texto áureo, cujo o texto está escrito em Romanos 3:20, que nos diz: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática nos diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. O texto base da lição número 2 se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20. Essa lição de hoje, cujo título é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado, ela vai tratar sobre a falsificação, sobre a adulteração, a contrafacção ou a falsificação, que isso é os sinônimos dessa palavra aqui, dessa lição de hoje, deturpação. O que vem acontecendo hoje na nossa geração, no nosso meio hoje em dia, é que a palavra pecado tem sido tirada hoje da nossa geração. O pecado, irmãos, ele entrou na humanidade, como todos já conhecem. Quando lemos o livro de Gênesis, logo no início, nós vemos que o pecado entrou na humanidade no jardim do Éden, quando Adão e Eva se deixaram ser levados pela voz do enganador, do maligno, aonde naquele momento Adão e Eva, por livre escolha, decidiram rejeitar a voz de Deus e seguir a voz do inimigo. E o pecado, irmão, ele domina todo aquele que ainda não conheceu a Cristo Jesus verdadeiramente. Quem nasceu de novo em Cristo Jesus, ele tem uma nova natureza, uma natureza espiritual. Ele não é mais dominado pela sua natureza carnal. Ele vive numa guerra entre a carne e o espírito. E nos dias atuais, irmãos, nós vivemos uma época em que o slogan da nossa geração não é um slogan de santidade, mas sim um slogan que tem como a palavra escrita dessa forma: é proibido proibir, onde as pessoas defendem uma liberdade para fazer o que quiserem. Antes, irmãos, muitas das coisas que são praticadas hoje em dia na nossa geração, antigamente era proibido praticá-las, era proibido fazer esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, no nossos meios, no século 21, tem sido induzido à luz do sol, ao pleno raiado meio-dia, o pecado, a depravação, a imoralidade. As pessoas hoje não têm mais vergonha de viver na prática do pecado. As pessoas hoje, pelo contrário, elas praticam o errado e apoiam, induz pessoas a viver no que é errado cada vez mais. Entrando aqui no primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, nós vamos ter o primeiro subtópico, cujo título é Definição de Pecado. Irmãos,
Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca tanto ao fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. A doutrina, irmãos, acerca do pecado é bastante exaustiva na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver diversas palavras, diversos termos que apontam para o pecado. A seguir, nós vamos ver o que a Escritura diz sobre o que é o pecado, qual é o seu significado e tudo o que envolve. Na Bíblia existem vários termos que são empregados para se referir ao pecado e que possuem diferentes significados. Palavras hebraicas, irmãos, que são sinônimos, termos que se referem ao pecado. Tem a palavra shartar, que significa algo como desviar do caminho, errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado. Tem a palavra avel, que designa um tipo de falta de integridade, desonestidade, iniquidade, ao afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Tem outra palavra também hebraica que é peshá, que transmite a ideia de revolta e rebelião contra uma autoridade legítima, algo como uma quebra da aliança. Tem a palavra hebraica também rachá, que significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral, ao fugir impiamente das regras estabelecidas. No Novo Testamento também vamos ter palavras que significa, que aponta para o que é o pecado. Palavras gregas aqui nós temos a primeira que significa armatia. Essa é a palavra mais abrangente para o pecado no Novo Testamento e significa um desvio do caminho da justiça. Temos também a palavra adikia, que é injustiça. Temos a palavra anomos, usada para se referir àquele que transgride a lei. Também temos a palavra grega paraptoma, algo como uma ofensa ou transgressão deliberada. Temos a palavra também porneros, geralmente refere-se à iniquidade moral. Então, irmãos, todos esses termos, quando aplicados à ideia de mal moral, geralmente são traduzidos por palavras que revelam o pecado em seus mais diversos aspectos, como pecado, culpa, maldade, depravação, perversidade, iniquidade, injustiça, desobediência, rebelião, impiedade, prostituição, imoralidade e entre outras. Então, irmãos, o pecado, ele nos afasta de Deus, né? A condição do homem não regenerado é uma condição de uma vida voltada para o pecado. O único que tem poder para libertar o homem do poder do pecado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o pecado ele está presente, irmão, na nossa geração. O pecado é tão forte ainda, irmãos, que ele ainda também habita no sangue, no corpo de um homem já que foi regenerado, salvo por Cristo. Porque a pessoa salva por Cristo, Cristo vai estar na vida dela, mas ela vai ter que tomar a posição e a decisão de renunciar diariamente às ofertas e os prazeres que o mundo oferece para ele. Então, é uma briga travada, irmão. A carne contra o espírito, né? Então, o cristão verdadeiro, ele trava uma guerra, irmão. Uma guerra com o mundo, com as coisas que há no mundo, com o maligno, com o seu próprio eu. E é só pela força de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que um homem que foi salvo por Cristo consegue se manter firme nos caminhos do Senhor. Sem Cristo, nós não conseguimos nada, irmãos. Outro ponto, irmãos, que nós temos que entender é a universalidade do pecado. Entrando aqui agora no subtópico número 2.
O pecado, irmãos, ele não é aprendido em faculdade ou em escola. O pecado, ele entrou na humanidade pelos primeiros humanos, né? Adão e Eva. Quando eles desobedeceram a Deus. Com isso, todos os seres humanos, quando nasce, ele já tem a marca do pecado sobre si. E dentro de si mesmo habita a natureza terrena, que vive em rebelião contra Deus. Só que, porém, irmãos, nós temos quem? Senhor Jesus Cristo, que tem o poder para nos libertar do poder do pecado. Conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 21, 22, que nos diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Então, o poder do pecado, ele tem esse poder universal, né? Que ele corrompeu toda a raça humana, né? Todo ser humano, por mais que ele viva num ambiente que seja um ambiente, vamos dizer, que ele nasça na igreja, morra na igreja, viva na igreja 24/48, viva em um local que ele não veja nada impuro, nada sujo, nada imundo, dentro do ser humano, irmão, habita a inclinação carnal do pecado, né? O pecado está dentro do próprio homem, a inclinação carnal, maligna, terrena. Quando o homem ali desobedeceu a Deus no início, isso ele está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todos nós. E o antídoto para nos libertar, para nos curar, para nos salvar, é Jesus Cristo de Nazaré. O homem por si só jamais consegue se libertar do poder do pecado. Jamais consegue se libertar do mal que habita dentro de si mesmo, irmãos. É só Jesus Cristo para nos salvar e para nos libertar. O terceiro subtópico aqui do primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, nós vamos ver aqui agora é a corrupção total. O pecado, irmão, além dele ter um poder sobre todos os seres humanos, sobre a universalidade do pecado que ele abrange todos os seres humanos, ele traz uma corrupção total para o ser humano. O que isso quer dizer? Não há bem nenhum dentro de qualquer ser humano. Todo ser humano, ele é incapaz de vir até Deus sozinho. O estado do ser humano é o estado de morte. Todo o nosso ser está corrompido pelo pecado. Isso quer dizer que o homem por si só não consegue vir até Deus, porque ele está morto devido ao pecado. Então toda a obra, irmãos, da salvação é exclusiva de Cristo. O homem não tem participação alguma, porque quem está morto não consegue fazer nada. A palavra de Deus diz em Efésios 2, versículo 1 ao 5, e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A nossa situação, estamos mortos, incapazes, em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja só, irmãos, quem está preso no pecado, nas coisas do mundo, ele está preso, enraizado pelo poder do pecado, dominado pelo diabo. Aí Efésios continua aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que isso quer dizer, irmão? Deus, vamos dizer que Deus nos ressuscitou, irmão.
Nós estávamos mortos já. Nós estávamos todos andando para a direção ao inferno. Mas Jesus nos ressuscitou. Eu vou aqui trazer uma palavra rápida, simbolizando melhor isso aqui que quero te dizer. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse certa vez que é mais fácil nós atravessarmos o Oceano Atlântico em um barco de papel do que entrarmos no céu por méritos nossos. Que isso quer dizer? É tudo pela graça. Nós estávamos em estado de mortos, já em estados de decomposição, impossíveis de voltar à vida. Mas Deus, pelo seu grande amor, com o qual nos amou, nós não fizemos nada de bom para Deus nos escolher. De nós mesmos, meu irmão, minha irmã, não há nada de bom. As nossas obras, as nossas justiças, como o profeta diz, são trapos de imundície, estão sujos, não vale nada perante Deus. O que vale é a obra de Cristo, irmão, para a minha vida e para a tua vida. Então, o pecado, irmão, ele é pior do que a própria morte. O pecado, ele é pior do que qualquer outra doença que já teve nessa terra. Porque o pecado, irmão, ele nos afasta de Deus, nos afasta do nosso Redentor, do nosso Salvador. Então nós temos que tomar cuidado com o pecado. Entrando aqui agora no tópico número 2 da lição, as teologias modernas, vamos ter o primeiro subtópico aqui, cujo tema é Teologia do Pecado Social. Para explicar esse ponto, irmão, eu vou estar passando um vídeo que eu achei aqui no YouTube e após o vídeo eu estarei explicando melhor, que eu creio que vai servir de grande explanação para a compreensão melhor desse tema, que até para mim mesmo não era conhecido, irmãos, esse ponto aqui dessa lição. O bom da escola bíblica é essa, né? A gente vai ensinar e a gente aprende também. Veja esse vídeo que interessante, irmãos, onde foi gravado na própria igreja de onde surgiu essa teologia do pecado social. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui pela casa de Nossa Senhora, eu trago uma pergunta especial do nosso quadro Fé Explicada. Gostaria de saber, você sabe o que é pecado social? Pelo que eu andei pesquisando, é algo que infelizmente tem aqui na nossa sociedade, tem muito, viu? E é algo que nós vamos aprender um pouco mais com a nossa campanha da fraternidade deste ano. Inclusive, vou andar por aqui para perguntar se os devotos da Mãe Aparecida sabem o que significa isso. Olá, gente, tudo bem com vocês? Tem uma pergunta, não sei se vocês vão saber responder. Qual o nome do senhor primeiro? Fausto. De qual cidade? São Paulo. E a senhora? Denise. Também de São Paulo. Que bom que estão aqui, viu? Gostaria de saber se vocês sabem o que é pecado social. Bom, imagino que seja tudo aquilo que infringe as regras da sociedade como um todo para uma convivência. Essa teologia do pecado social, irmãos, ela surgiu, conforme até no livro de apoio aqui explica, por o ano de 1968 a 1979, dentro da Igreja Católica, onde eles arrazoaram que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa forma, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo forçoso resolver as questões sociais. E isso, na prática, esse conceito prioriza a questão social em detrimento da moral. Entretanto, essa ordem de valores mostra-se equivocada. As injustiças sociais são apenas sintomas, as causas do sofrimento são as ações de ordem moral. A corrupção, a fraude, o suborno, a ganância, dentre outros males morais, são a origem das mazelas sociais. O que a Igreja Católica prega, né, irmãos? Que o pecado, né, existe
pela as questão social, né? A pobreza, a desigualdade social, tudo isso. Só que não é isso, irmãos, né? A, a pobreza, a desigualdade, tudo isso existe pela corrupção moral do homem, né? Do pecado, lá no início, no Jardim do Éden, né? Quando o homem desviou dos caminhos do Senhor, saiu da presença de Deus, o homem foi inclinado para o ser carnal, mudando, terreno, né? Que é influenciado pela inclinação, pelas coisas que há no mundo, né? E a Igreja Católica criou essa teologia do pecado social aí, aonde, irmão, essa teologia, ela tira aquilo que a Bíblia mostra verdadeiramente, né? O que a Bíblia mostra. As injustiças social, ela existe sim, mas existe por causa do pecado moral, né? O homem é ganancioso, o homem é mentiroso, corrupto, tudo lá de trás, a partir de Adão e Eva, quando eles erraram, desviaram do caminho do Senhor. Você vê isso com os filhos de Adão e Eva, né? Caim e Abel, aonde Caim matou Abel, e de tantas outras coisas maus que entrou na terra, a doença, a miséria e todas essas outras coisas, né, irmãos? Então a Igreja Católica criou, dentre muitas outras heresias que eles criaram, essa aí foi apenas mais umas, irmãos. Subtópico número 2 aqui, do tópico 2, as teologias modernas, nós vamos ter a teologia da libertação, que tem como um dos seus pais, seus criadores, Karl Marx. Eu indico para você, meus irmãos e irmãs, para estudar um pouco sobre Karl Marx, sobre esse idealizador, né? esse homem que tinha essa visão socialista, comunista, aonde, irmãos, o socialismo e o comunismo, ele tem como ideias, eles condenam o sistema capitalista, eles condenam a propriedade privada. Para eles, a base é a família, um homem, a mulher, um filho, e isso tem que ser destruído. A liberdade individual também não existe e a religião também não existe. Então, para essa teologia da libertação, é onde nós tivemos os movimentos aí hoje em dia, né, da ideologia de gênero, desse crescimento aí e desse movimento que vem contra a família tradicional, contra os princípios bíblicos, quanto ao que é moral, ao que é ético, ao que é puro, ao que é santo. Então, o socialismo, o comunismo vem dessa teologia da libertação, aonde o intuito deles, irmãos, é causar um caos, é colocar negros contra brancos, é colocar ricos contra pobres, é colocar homossexuais contra heterossexuais, é fazer uma guerra, irmão, no meio social, econômico. Esse é o intuito do socialismo e comunismo. E essa teologia da libertação é um tema muito amplo e muito grande, né? Faltaria tempo para explicar ele aqui, mas eu indico para vocês, tem um site muito bom que você pode entrar e pesquisar sobre socialismo, comunismo. O site é o Brasil Paralelo, você encontra na internet, e diversas aulas também, quando você vai conhecer isso, irmãos. E infelizmente nosso Brasil hoje, ele está dominado pela visão socialista e comunista. O Brasil hoje, na questão cultural, hoje em dia, ele já está dominado. As faculdades no Brasil estão dominadas por essa visão, as escolas estão dominadas por essa visão, o ensino médio, o ensino fundamental está completamente dominado pela visão socialista e comunista. Um exemplo, nos ensino hoje em dia, no ensino fundamental, irmãos, e tem a apostila que o governo dá, né, para os alunos, e tem que aplicar somente aquilo para os alunos lá. Tem que ensinar somente isso. Hoje em dia, o professor ele tem que aplicar aquela lição, aquela visão. Os professores são doutrinados nas universidades, a maioria deles, nas escolas fundamentais, a passar
aquela visão, aqueles estudos que ele aprendeu. É diferente de uma universidade nos Estados Unidos, no outro país, que não se prende a esse sistema socialista comunista, aonde o professor ele vem trazer uma lição e ele vem de todos os lados, todas as direções, traz todas as visões. Hoje em dia no Brasil não. Os professores implantam na cabeça dos alunos ideologias e filosofia socialista e comunista. Por isso que nós temos hoje em dia milhares de jovens, irmão. Você pergunta para ele o que é socialismo e comunismo, ele não vai saber nem explicar. Porque Karl Marx, irmãos, Karl Marx foi um homem que, infelizmente, vê a história dele. Ele foi casado, traiu a mulher, viveu às custas da mulher dele. É um homem completamente sujo, podre e imundo, irmão. E muitos estão defendendo essa ideia satânica demoníaca. Então, a teologia da libertação tem como pai esse homem aí, né? Que de exemplo não tem nada. Porque essa visão dele aí, essa filosofia dele aí, só é boa na teoria, porque na prática nunca funcionou e nunca vai funcionar. Todo país que entra por esse caminho, irmão, vai à beira do precipício. E infelizmente, se não for misericórdia de Deus, nosso Brasil hoje está na mão de um governo socialista comunista que está a caminho da beira de um precipício. Então, que nós vamos orar para Deus tomar a frente do nosso país, né? E a teologia da libertação, ela tem como base várias reformas aí. Uma da reforma é acabar com o casamento bíblico, com a ordem, com a moral, com a ética, e é vir contra os princípios de Cristo, da palavra de Deus. O terceiro subtópico aqui, do tópico número 2, cujo tema é liberalismo teológico. O liberalismo teológico, irmãos, ele vem nascendo também da filosofia do Karl Marx, né? Das ideias socialista e comunista. Conforme o próprio autor aqui coloca, o liberalismo teológico, após a reforma protestante de 1517, nasce e floresce o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É a negação de milagres e a negação da palavra de Deus. Olhe bem essa imagem aqui agora. Essa imagem retrata muito bem o liberalismo teológico. O cristianismo, irmão, tem como base a palavra de Deus, que é infalível, inerrante. Quando o homem começa a menosprezar a Bíblia, a palavra de Deus, a diminuir a sua importância, ele começa dizendo pelo primeiro degrau descendo: a Bíblia não é infalível, a Bíblia não é inerrante. Ele começa dizendo que a Bíblia contém erros, contém falhas. Depois ele vai para começar a negar as verdades bíblicas, como não foi criada a imagem de Deus. Começa a negar os milagres, nega o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nega a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, nega a expiação, né? Que é o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados, nega a ressurreição, e aí vai para o agnosticismo, e aí vira um ateu, irmão. Então, esse liberalismo teológico tem matado igrejas, irmão, onde antes foram o centro de grandes avivamentos lá na Europa, hoje tem igrejas mortas, grandes templos lá, que grandes homens de Deus pregaram, fizeram grandes obras, irmão. Hoje lá virou bares, viraram discotecas, porque onde o liberalismo teológico chega, traz morte para onde ele chega. Então, nós temos que tomar cuidado com essas ideias. O liberalismo, onde ele chega, ele vem tirando as verdades bíblicas, vem negando o poder do pecado, e quando você vê, irmão, virou um ateu, alguém que negou a fé, se apostatou completamente dos caminhos do Senhor. Nós já temos aqui no Brasil alguns homens, né, que não são pastores, não podemos considerar eles pastores, que já vêm negando as escrituras. E você vê que eram homens que antes, irmão, pregavam a Bíblia verdadeiramente, mas que hoje vem negando princípios bíblicos da palavra de Deus.
Entrando aqui agora, irmãos, no tópico 3 da lição, a normalização do pecado, nós vamos ter o primeiro subtópico, que é a crise ética e moral. Quando a sociedade, irmãos, ela normaliza o pecado, normaliza o erro, prática que antes era considerada pecaminosa, exemplo, o adultério, antes dava cadeia, irmãos, tanto no Brasil como no mundo. Prática antes que induzir crianças a ver homem e mulher se beijando já era errado. Programas, né, que tinha recomendação lá para crianças, onde não passavam cenas explícitas de sexo e outras coisas, que era considerado errado, dava até crime. Hoje isso está pouco se importando. Estão levando hoje em dia crianças para o meio de ambientes, irmão, que induz a sexualidade. Prova disso, veja só um pouco desse vídeo aqui que aconteceu nos Estados Unidos. O mundo hoje está vivendo uma crise ética e moral, graças à normalização do pecado, irmãos. Estamos vivendo dias sombrios, irmãos. Dias que é triste a gente ver essas situações, né? É triste a gente ver qual situação a humanidade está chegando. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo ele disse, né, que no dia do juízo final haverá mais rigor para nós, irmão, para nossa geração, do que para Sodoma e Gomorra daquela época lá. Porque hoje nós temos mais acesso à Bíblia, mais conhecimento da palavra de Deus disponível para nós, tantas igrejas chamando as pessoas ao arrependimento, mas o homem está em constante rebelião contra Deus. Aqui ainda no último tópico, sobre a normalização do pecado, nós vamos ter o subtópico número 2, que é a imoralidade sexual. Hoje, irmãos, em dia, devido à normalização do pecado, nós temos a deturpação da doutrina bíblica a respeito de uma vida sexual bíblica. Nós temos hoje em dia a questão da fornicação sendo induzida, do adultério, dos casamentos extraconjugal, dos casamentos que são contrários ao que a Bíblia ensina, ao contrário que a palavra de Deus ensina. Hoje estamos tendo essa grande imoralidade sexual sendo praticada hoje em dia na nossa geração e no mundo, né, de tal forma sendo induzido que chega a assustar a forma que esse movimento está crescendo. Mas, porém, irmãos, nós sabemos que isso faz parte da grande apostasia, né, que viria antes da vinda de Cristo, né, que está relatado na Bíblia. Paulo deixou claro que antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo viria a grande apostasia, né, que depois se manifestaria o homem do pecado. Então tudo está caminhando, meu irmão, minha irmã, para o cumprimento da palavra de Deus. Aqui no último subtópico, do tópico número 3, sobre a normalização do pecado, esse último subtópico tem como tema a desacralização da vida. O que é isso aqui? Quer dizer que a desacralização da vida é desconsagrar, profanar, desagrar, desmitificar. Quer dizer o quê? Destruir a própria vida. Nós estamos vivendo num tempo hoje, onde o próprio autor aqui mesmo ele coloca, né, que o slogan hoje em dia que as pessoas usam para viver uma vida de depravação, de imoralidade,
para praticar o aborto, para usar drogas ilícitas, para viver no adultério, para fazer coisas que, vamos dizer com a palavra assim, sarcasmo, até o diabo duvida. As pessoas usam essa palavra que quer dizer o meu corpo é minhas regras. Eles usam essa palavra como quer dizer o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Então as pessoas hoje, irmão, estão nessa situação, né? Vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Porém, a palavra de Deus é clara em dizer em 1 Coríntios 3,17 que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. O nosso corpo, irmão, é morada e é templo do Espírito Santo. Quem o destrói será destruído pelo próprio Deus. Então, irmãos, infelizmente a nossa geração, os nossos dias têm sido dias maus, né? Dias terríveis. E é daqui para pior, devido a esse espírito, né, da Babilônia, esse mal que tem influenciado o mundo, né? E nós sabemos que não vai melhorar, irmãos. Nós sabemos que é cumprimento da Escritura e a Bíblia vai ter que se cumprir nos nossos dias, no nosso meio. Para concluir, irmãos, fica aqui uma palavra minha, onde eu digo que o papel da igreja para atuar nesse mundo, né, irmãos, é se posicionar com a verdade bíblica para combater o mal ao qual vem cercando, né, todos e tudo ao nosso redor ultimamente. A igreja ela tem que combater. Nós sabemos que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades, né, contra os dominadores desse mundo, desse século, né? E a arma da igreja, irmão, é a verdade bíblica, é a palavra de Deus sendo explicada, sendo ministrada da forma que o nosso Senhor Jesus sempre ministrou enquanto estava no nosso meio, né? Que nós vamos aprender, irmãos, que a igreja de Cristo não venha negociar a verdade, mas venha se posicionar com a verdade bíblica na mão. Que Deus nos dê graça, sabedoria, entendimento e conhecimento, e que o Espírito Santo de Deus que nos salvou possa salvar esses que também estão cegos, sendo usados pelo maligno, né, para o propósito do maligno. Mas com a vez nós também fomos cegos um dia, irmão, Deus tem um poder para libertá-los. Que nós vamos orar pelo Brasil e pelo mundo, para que Deus venha derramar um avivamento, um grande avivamento, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.